Comecei a gravar. Tá aparecendo uma bolinha vermelha na tela de vocês? Tá lá em Então, beleza. cima, tá sim. Isso, dizendo que tá gravando, né? Isso. Agora deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na sala, tá todo mundo aí. Eu vou desativar o som, tá? Beleza. De vocês. Mas se precisar, é aquele esquema que a gente sempre fala. Precisar é só abrir, perguntar ou fazer algum comentário, tá bom? Tá bom. Ah, tá bom. Vamos lá. Oi, irmão. Estão me ouvindo? Balança a cabeça. Sim. Ah, então tá bom. Obrigado. Tá ouvindo sim, viu, Diogo? De boa aqui. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos lá, começar então. Então, hoje é a nossa aula de número... Diogo, Oi? só para atualizar aqui, uma perguntinha para a Daniele. O Saulo está com você? Oi, irmão. O Saulo tá no telefone, já tá vindo já. Ah, então tá. Vou colocar a presença para ele aqui. Beleza. Ele tá no negócio do plano de trabalho ali, já tá vindo. Tranquilo. Tá bom, Hoje obrigado. tá mais fácil a gente manter o controle aqui, porque hoje tem menos aluno, né? Mas beleza. Então vamos lá então. O outro lado do plano da salvação é a nossa aula de número 6, tá? É a aula número 6. A gente já até perdi a conta de aula, mas a aula de número 6 do livro, tá? A segunda parte, nós teremos uma terceira parte, se Deus nos permitir, na semana que vem, tá bom? E aí a gente, se assim for da vontade de Deus, a gente encerra essa aula 6, tá? Do livro Nós de Catecúmenos, tá bom? As informações aqui que vocês já estão acostumados. O reverendo Adão Carlos do Nascimento, a editora Socep Z3, e a aula é do professor Diogo, sou eu que estou ministrando aula. Lembrando que o presbítero Tarcísio, ele está com aquele problema na internet dele, por isso que ele não está podendo ministrar as aulas, tá? Ele está ali acenando. E eu tenho vários amigos meus também que estão com esse problema aí da internet aí. Inclusive, as nossas aulas, às vezes, no seminário, são interrompidas por oscilação da internet, às vezes por falta de luz, né? Deus tem dado graça para nós não tivemos esse problema. Semana passada, o irmão André, ele teve um problema, né, de sábado para domingo, caiu um raio lá, queimou todos os equipamentos dele, e ele não pôde ministrar a aula no domingo de manhã. Então, são coisas que a gente está estamos sujeitos aqui com o uso de tecnologias, tá bom? Vamos lá, a nossa leitura, eu tenho alguns textos aqui para a nossa meditação nessa manhã, mas eu deixei em vermelho aí, tem vários textos, né? Alguns a gente já leu na semana passada, mas eu vou ler com vocês hoje esse que está em vermelho, que é Romanos 9, de 14 até 24. Eu já deixei ele aqui no esquema, então eu vou ler para vocês, tá bom? Para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, tá? Vocês podem ir ouvindo e procurando aí o texto aí, tá bom? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamamos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Então, está aí a passagem de Romanos, capítulo 9, versículo 14 até 24, que trata bastante bastante claro, né? De forma bastante clara com relação a essa questão da eleição e da predestinação, que é a aula que nós estamos tratando nessa aula de número 6, tá bom? Outro texto que eu quero ler com vocês é Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu marquei só o 13, mas eu vou ler o 12 e 13, tá? Versículo 12 e 13, que é para fornecer um melhor plano aí de visão aí. Olha o que o texto nos diz. Deixa eu só ver que eu recebi uma notificação aqui no WhatsApp. Às vezes é de alguém tentando entrar na sala. Peraí. Não é ninguém querendo entrar na sala. Então, vamos lá. 12 e 13. Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Opa, o João está chegando aqui, Tarcísio. Acabou de entrar, tá? Está entrando aí, eu acabei de aceitá-lo. Então, esses dois textos aí falam de forma... Tem outros, né? Os outros aqui também tratam disso, mas como eu já tinha lido os outros, eu estou lendo esse hoje de Romanos e Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, eles tratam de forma bastante clara essa questão da eleição e da predestinação. Sigamos aqui com a nossa apresentação. Veja só, vamos fazer uma rápida revisão aqui desses conceitos que vimos nas aulas passadas. A predestinação e a eleição. Bom, quando nós falamos de predestinação, estou pedindo para você pegar água para mim, tá? Quando nós falamos de predestinação, nós estamos falando do fato de que Deus, lá na eternidade passada, antes que o mundo existisse, a gente fala eternidade passada só para citar vocês, porque eternidade não tem presente, passado, futuro. Eternidade é eternidade, tá? É só uma forma da gente dizer para vocês que é antes do nosso tempo atual, tá bom? Antes desse tempo que nós estamos vivendo. Até é difícil de falar, acho que eu já comentei isso com vocês, é difícil a gente falar de tempo com Deus, né? Porque para ele é eterno. Então, um ser eterno, todo tempo é agora, tá? Tá trazendo aqui para minha água, minha assistente. Obrigado. Vocês querem água aí? Pega aí na casa de vocês. Eu não vou pedir para vocês colocarem água no computador para orar nela, né? Porque é outra igreja isso daí, tá bom? Você pode só beber a água. Então, como Deus traçou um destino prévio para essas pessoas, aqueles que ele escolheu de antemão lá na eternidade, a quem ele queria salvar, né? Que nem haviam nascido ainda, que nem tinham efetuado bem nem mal para que fossem escolhidos, como Deus tem um destino traçado de antemão para essas pessoas, então nós falamos que elas têm um destino pré, tá? É daí que vem o termo predestinado. Pré de anterior, né? Anterior ao destino. Então, o destino foi pré-traçado. Deus traçou esse destino, tá bom? Foi Ele mesmo quem predestinou essas pessoas para que elas fossem salvas, tá? Quem são os predestinados? São aqueles que foram escolhidos, por isso o termo eleição, tá?
Deus elegeu essas pessoas. Eleição no sentido de que ele escolheu essas pessoas para que elas fossem salvas, tá? Essas que ele escolheu, ele predestinou, ou seja, ele traçou um destino prévio para a salvação delas. Com relação a essa questão da predestinação, não vamos entrar em questões mais abrangentes a respeito dessa, senão a gente, meu Deus do céu, nós estamos perdidos, nós vamos ficar trabalhando isso por muito tempo, tá? Mas aí você pense um pouquinho nas implicações dessa questão, tá? Da predestinação. Por exemplo, eu vou soltar uma lebre aqui, mas eu não vou ter tempo de correr atrás dela, mas eu vou soltar só para você ir pensando sobre ela. Por exemplo, eu tenho certeza pela fé que eu fui que eu sou um predestinado, que eu fui um eleito de Deus. Só que para que isso acontecesse, o meu pai e minha mãe teriam que ter casado para que eles pudessem me ter como filho. Então você vai vendo aí quanta coisa é traçada de antemão por Deus, tá? Então a escolha do meu pai e da minha mãe para se casarem foi também decisão de Deus. E aí os avós também tiveram que ter nascido, mesmo que eles não tenham sido predestinados para a salvação, que eu desconfio que tenham sido, mas eles também foram predestinados para que casassem também, para que pudessem ter o meu pai como filho. E assim você vai vendo que o nosso destino ele é muito influenciado, ou totalmente influenciado por decisão, não deles, mas decisão divina, tá? Então, vai pensando aí nas implicações da predestinação. A coisa é muito mais abrangente. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que ele é soberano, cuja vontade acontece impreterivelmente. É disso que Paulo está tratando aqui em Romanos. Vamos voltar lá um pouquinho de novo em Romanos, capítulo 9. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. A injustiça da parte de Deus, e aí depois nós vamos ler os versos anteriores, tá? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Porque ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu aprover ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Olha o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras. Deus está falando para Moisés, eu tenho compaixão de quem eu quero. E eu salvo quem eu quero. Eu sou Deus, tá? Eu sou o soberano. Eu faço o que eu quero, tá? Então, assim, às vezes nós reclamamos com Deus porque ele faz o que ele quer e nós queremos fazer o que nós queremos, tá? Entre fazer o que você quer e fazer o que Deus quer, por que você acha que você tem que fazer o que você quer? E não o soberano do universo, tá? Aquele que sustenta tudo, aquele que sabe de fato. E aí, o Paulo continua aqui. Versículo 19. Tu, porém, Paulo está dizendo lá para as pessoas que estão lendo a carta dele. Ele fala, você, porém, pode dizer, então do que ele se queixa? Porque quem jamais pode resistir à sua vontade? E aí o que Paulo fala é o seguinte, olha, quem é você, homem, para discutir com Deus? O que você está pensando que você é? Tá? Quem é o vaso para dizer para o oleiro, olha, por que você me fez assim e não de outro jeito? Eu não gostei desse jeito que você me fez. O vaso não fala nada, ele simplesmente aceita, tá? É isso que Paulo está dizendo, olha, o que te cabe é aceitar. Aceitar porque ele é o soberano, tá? Ele que faz tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a vontade dele vai acontecer você querendo ou não. Os homens querendo ou não. Os homens rejeitando ou não. Várias passagens na Bíblia nós encontramos essa analogia do homem, dizendo assim, olha, rompamos as correntes, né? E façamos a nossa vontade. E digamos para o Todo-Poderoso, nós não queremos a tua vontade. E aí, lá no Salmo 2, se você quiser ler, está dito, lógico, com palavras mais bonitas do que a minha, está dizendo exatamente isso. Ao que o salmista diz o seguinte, o Todo-Poderoso ri dos homens. Então, esses que dizem, rompamos a cadeia, as nossas correntes, e não sirvamos ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso lá no céu está olhando isso e está rindo da cara deles. Por quê? Porque quem é o homem para lutar contra Deus? Tem
uma passagem da vida do Joseph Stalin, né? O ditador socialista da União Soviética, que ele dizia o seguinte, que se Deus existisse, ele era um ateu, né? Se Deus existisse, ele faria guerra contra Deus e o mataria. Irmãos, quando Deus ouve umas frases dessa no céu, ele dá risada. Quem é o homem? Quem é esse? Quem é um homem para fazer qualquer coisa contra Deus? A única chance que ele teve de fazer alguma coisa contra Deus foi quando Jesus esteve aqui na Terra e ele nem assim poderia fazer nada, porque Jesus disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porque ninguém poderia tirar. Você tem um momento ali quando ele aparece ali em Nazaré e ele faz aquela leitura de Isaías, as pessoas tentam arrancá-lo para fora da sinagoga e matá-lo, e aí o texto fala que quando está naquele meio daquele tumulto, Jesus simplesmente sai do meio deles e eles não conseguem fazer nada. Por quê? Porque ninguém tinha força de vontade suficiente para fazer qualquer coisa contra Jesus. Só fizeram quando mataram porque ele permitiu, ele deu a sua vida. O homem é incapaz de fazer qualquer coisa contra Deus, tá bom? E quando ele permitiu que eles fizessem, eles fizeram. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e ele está lá, à destra de Deus, enquanto Deus coloca todos os inimigos de Cristo por escabelo dos seus pés. É isso que está escrito lá no livro de Hebreus, tá bom? E tinha chegado da hora também, né, Diogo? Tinha chegado, plenitude dos tempos, no tempo certo, né? É. Ou seja, vou usar o copo aqui, não tinha pensado nisso, mas é como se a água estivesse aqui na pleura, né? No máximo dela, e aí ela forma uma bomba d'água, aqui, se vocês já viram como que a gente chama de atração capilar, né? Que ela chega a formar uma abóbora, às vezes ela passa um pouco do limite do copo, mas se cair a última gota vai transbordar, tá? É o pleuroma, né? A palavra grega é pleuroma, plenitude do tempo. Jesus veio no tempo exato, no tempo certo. E aí ele veio e ele morreu no tempo certo, no tempo correto de Deus, no tempo que Deus determinou. E aí nós estamos vivendo esse tempo pós-plenitude, né? Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, o tempo pleno. O tempo pleno. Tá bom? Vamos seguir aqui com os nossos slides. Deu para entender esses dois conceitos aqui, irmãos? De predestinação e eleição. Beleza, obrigado. Vamos lá, continuando aqui então. De novo. O slide de novo mais uma vez, mas é porque tinha uma apresentação bonitinha aqui, me esforcei. Vamos lá. Vamos fazer a leitura estendida de Romanos 9, tá? Que eu disse para vocês. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Eu vou ler para vocês, tá? Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Por que Paulo está falando isso? Porque Abraão teve mais filhos, tá? Ele teve o Ismael, o filho da escrava, e depois que a Sara morreu, ele teve uma segunda esposa, né? Não terceira, mas segunda esposa, porque Agar nem chegou a ser esposa dele. Ele teve uma segunda esposa chamada Quetura, e ele teve filhos com ela.
tá? Só que eles não eram filhos da herança. Então, o texto bíblico diz que no finalzinho da vida ele deu bens para esses filhos e despediu, mandou embora, tá bom? Se você acha que isso é certo ou não, eles já eram adultos já quando ele fez isso, tá bom? Mas vamos lá. Qual era o filho da promessa? Somente Isaac. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, está falando dos filhos espirituais, né? Que somos nós. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. No caso, ele está falando de Jacó, tá bom? Rebeca concebeu de Isaque, o pai da nação, o pai propriamente dito da nação, que é o Israel, que é o Jacó. E ainda não eram gêmeos Jacó e Esaú, tá? Agora, os filhos de Isaque. Nascido, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Daí que vem o texto que nós lemos inicialmente, tá? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus por ter escolhido Jacó e não Esaú, tá bom? Então, veja só, esse texto aqui, ele vai de encontro, mas não, veja, de encontro é diferente de ao encontro. De encontro, ele bate, conflita com aquela interpretação que, por exemplo, os arminianos têm de que Deus olhou de antemão lá na eternidade e ele viu aqueles que produziriam fé e deu fé para eles. Mas se eles já produziriam fé, para que Deus daria fé para quem já produziria naturalmente? Deus é bobo agora? Ele não é. Tá? Ele não faz coisas à toa. E aí o texto aqui é para exatamente explicar isso. Ele diz o seguinte, olha, versículo 11. Ainda os gêmeos, Esaú e Jacó, tá? Esaú mais velho e Jacó. Mais velho, mas porque nasceu primeiro, tá? Saiu primeiro da madre. Nem haviam nascido ainda, ninguém nem sabia da confusão que iria acontecer, mas Deus já havia dito, o mais velho, né, o Esaú, vai servir a Jacó. O mais velho vai servir o mais novo, o que não era comum acontecer, tá? E aí o texto diz aqui, entre parênteses, né? Porque para que o propósito de Deus, quanto à eleição, no que diz respeito à eleição, prevalecesse, não por obras, nada que eles praticaram, tá? E nem porque eles praticariam, porque olha o que o texto diz aí, ó. Mas por aquele que chama. Quem foi que determinou o que aconteceria? Aquele que chama. E quem é aquele que chama? Deus, tá? Foi ele que chamou. E já antes do nascimento, já havia sido dito à mãe, aí no caso a Rebeca, tá? O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, nem Jacó, nem Esaú tinham feito nada para merecer essa escolha. Deus fez simplesmente por vontade soberana dele, tá? Então, a escolha tanto de Esaú, e aí o texto é utilizado aqui para explicar a questão da eleição, da nossa eleição como salvos. Tanto a escolha de Esaú para ser o subordinado, como de Jacó para ser o pai da nação, da onde seguiria os eleitos de Deus, né, a nação eleita, ali no caso Israel, nenhuma delas foi por nada que os dois fizeram, mas por aquilo que Deus realizou, tá? Pela vontade soberana de Deus, tá certo? Deu para entender isso aí, irmãos? Então, eu espero que sim. Então, esse texto aqui, ele explica de forma bastante... E foi lendo esse texto aqui que eu entendi de uma vez por todas, essa questão da eleição. Ele ainda vai dizer depois, né, continuando, eu escolhi Faraó para manifestar, Deus escolheu Faraó para ser julgado, tá? Não só aqui, mas no porvir,
tá bom? Para ser julgado e para manifestar, para derramar todos os juízos sobre Faraó e sobre o Egito, porque ele quis fazer assim, tá bom? Foi da vontade de Deus. Vamos continuando aqui. Hoje nós vamos entrar também naquela parte da nossa lição chamada regeneração e conversão. Espero. Tá. Eu estava olhando aqui para ver se tinha alguma mensagem aqui de gente querendo entrar na sala. Espero que tenha ficado claro até aqui com vocês. Então, nós vamos seguir aqui a questão da regeneração e da conversão. Espero que fique claro também, que eu consiga dar conta de explicar isso para vocês. Bom, alguns conceitos... Entendendo sim, viu, Diego? Tá tudo bem o entendimento aí, tá tudo claro, viu? O Danilo, ele é gente boa, cara. Ele é muito bonzinho. Que isso, nada. Obrigado, Danilo. É isso, imagina. Então, colaborar, né? Colaborar. Não, a colaboração. Colaborar. A questão aqui da Oi? Você falou gente boa. Gente boa. A questão aqui da regeneração. Eu dividi regeneração e conversão em duas etapas aqui para a gente tentar explicar da forma que for melhor aqui para nosso entendimento. Vocês talvez, quando vocês estiverem lendo alguns livros de teologia, ou algum livro que eu não estou lendo, não quero ler livro de teologia, não tenho interesse por isso, eu aconselho você que se interesse por isso, viu, irmãos? Porque teologia é o estudo da pessoa de Deus. E o estudo da teologia não é só para você ficar um cabeção, né? Para que você conheça bastante coisa e querer impressionar as pessoas em conversas, até porque, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas ficam sabendo que eu sou seminarista e elas acham que tem que conversar comigo só em conceitos teológicos. Então eles querem e eu quero conversar sobre futebol. É brincadeira, futebol eu não gosto de conversar, mas eu quero conversar sobre coisas normais do dia a dia, entendeu? Você pode até falar de futebol comigo, que eu vou conversar com você. Eu quero conversar de coisas normais. E as pessoas pensam que para falar comigo tem que falar em infralapsarianismo, supralapsarianismo ou união hipostática. Irmãos, eu não quero conversar sobre essas coisas. Eu já falo sobre isso lá no seminário. Eu quero conversar sobre coisas normais, tá bom? Mas às vezes você tem alguma dúvida sobre isso, e aí eu estou aqui exatamente para isso, para tirar essas dúvidas. O presbítero Tarcísio, nós estamos aqui para isso. Então, não se constranja de fazer perguntas. Mas quando você encontrar comigo e quiser conversar sobre namorada, sobre esposa, sobre família, pode ficar tranquilo que eu não vou conversar em conceitos teológicos. Eu não vou falar para você, olha, você está namorando essa moça porque Deus, antes da fundação do mundo, determinou que você casaria com ela. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar isso com você, a não ser que você queira, tá bom? Mas você vai ouvir falar sobre regeneração em livros determinadas. Algumas vezes você vai ouvir falar sobre isso. Ouvindo pregações da nossa igreja, ou pregações pela internet, ou algum estudo bíblico, você talvez ouça falar a respeito disso. Então, nós precisamos aqui, como professores, dar pelo menos uma base para você saber o que é isso. Quando alguém falar, você fala, nunca ouvi falar isso na minha igreja. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá bom? Isso é uma das coisas que eu mais me aborrecia quando eu era adolescente, era quando eu ouvia alguém de outra igreja falando de conceitos assim, eu pensava, puxa, meu pastor nunca me ensinou isso, entendeu? Eu sempre ia, e eu não faltava nos cultos de estudo, e eu nunca aprendi sobre isso, eu nunca aprendi sobre eleição, sobre regeneração, sobre predestinação, eu nunca ouvia falar essas coisas, e eu fiquei bastante chateado quando eu aprendi sobre isso, e eu vi que eu fui enganado, eu não aprendi nada, ninguém me ensinava nada na minha igreja, tá? Então, vamos lá. Definição do que seria regeneração, tá? A regeneração, irmãos, é aquilo que às vezes você ouve falar com outro nome chamado de novo nascimento. A Bíblia trata bastante disso, tá? Do novo nascimento. Então, vamos aqui uma definição do que seria a regeneração. É a ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador, nós, né? Quando estávamos perdidos, antes da nossa regeneração, dando-lhe ao pecador, né, uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Veja, naturalmente, nós quando nascemos de forma natural, lógico, naturalmente, na nossa natureza pecaminosa,
nós não queremos saber de Deus. Se você acha que você queria saber, não, eu queria muito saber de Deus, estava preocupado com Deus. Não, você não estava preocupado com Deus. Talvez você estivesse preocupado com para onde você ia. E se eu morrer, para onde eu vou? Tá? A sua preocupação não era com Deus, era com você mesmo. Tá bom? Mas nós não tínhamos essa inclinação natural. Nossa inclinação natural é o pecado. Nós até queríamos, porque isso está dentro da nossa estrutura noética, né? Noética não é de Noé, não é da arca, mas não é de nous, de mente. Da nossa estrutura mental, buscar uma religião. Mas aí nós buscaremos qualquer outra religião, menos a religião verdadeira. Porque a religião verdadeira, o C.S. Lewis ele diz o seguinte, olha, se você está querendo uma religião boa para você, o cristianismo não é a religião que você quer, porque o cristianismo vai te destruir para poder te reconstruir. Tá bom? Então, ele coloca você no seu devido lugar. Então, nós buscaremos qualquer outra religião que nós... Se você quer uma religião para se sentir bem, o cristianismo, ele não é essa, porque o cristianismo vai fazer você se sentir mal com você mesmo, para que você possa buscar paz em Cristo. Tá bom? Mas a gente só passa a buscar paz em Cristo, se completar em Cristo, se unir a Cristo. Você só passa a desejar isso quando o Espírito Santo atua no seu coração. É uma ação divina, tá? É o Espírito Santo que trabalha na nossa mente e coração, tá bom? Eu estou mostrando o coração aqui, não dá para você enxergar, mas o coração também não é o órgão, né, que bombeia sangue, tá bom? É no coração, é no âmago do nosso ser. É ele que trabalha na nossa mente, no âmago do nosso ser, para que nós possamos nos dispor a servir a Deus em espírito e em verdade. Tá? Então, é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito. A palavra nos foi pregada de alguma forma, ou alguém pregou, ou alguém comentou conosco, ou a gente viu uma pregação, eu não sei como foi que aconteceu, mas de alguma forma essa mensagem foi compartilhada com você, e de forma inexplicável, talvez você tenha ouvido falar dela várias vezes, e de uma forma inexplicável, em determinado dia o Espírito Santo plantou isso dentro do seu coração. E aí mudou a sua disposição. Tá? A sua disposição inicial, que é contrária a Deus, que é ser inimigo de Deus, foi alterada, tá? E aí você agora passa a desejar a Deus que você antes odiava, que antes você não queria ter nenhuma relação com Ele. Com relação a isso, essa questão do novo nascimento, olha que Jesus fala, mas é Jesus quem fala, mas está registrado em João, Evangelho segundo João, 4º livro do Novo Testamento, tá? Você sabe diferenciar, né, o Evangelho das epístolas, né? As epístolas são cartas, estão lá no final, e o Evangelho é uma espécie de biografia. Não é bem uma biografia, mas é uma espécie de uma biografia de Jesus. São só 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois nós temos as epístolas, ou seja, as cartas doutrinárias explicando aquilo que foi dito. Nós temos por Jesus, explicando os ensinos de Cristo, são explicações feitas pelos apóstolos. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, então vem os evangelhos, Atos, as epístolas, e aí o livro profético, que é o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos lá, João 3, verso 2 a 6. Este é o Nicodemos, tá? Se você vai ver isso no versículo 1. Este, de noite, foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, a palavra Rabi é uma palavra hebraica para mestre, tá? Rabi, Rabone, é uma palavra hebraica para mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui, irmãos, veja só, Jesus está fazendo uma dicotomia aqui.
Nascido da carne é o nascimento natural que você teve lá, no dia que você nasceu. Tá? Nasceu lá, saiu, sua mãe te deu a luz, né? Ou deu a luz você. O termo correto é pegar você e entregar a luz. Tá? Naquele dia você nasceu na carne, você nasceu pela água. Tá? É porque a água ali, tem muita gente que explica isso, e de formas mais diferentes possíveis, mas ali o nascer da água não é o batismo, como alguns pensam, tá? Porque batismo não salva. O arrependido lá na cruz, né? O ladrão da cruz, como a gente costuma dizer, ele não foi batizado, tá? Mesmo assim, ele foi salvo. Jesus disse para ele assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Então, veja só, o nascer da água ali, um significado que eu achei, assim, uma explicação que eu achei bastante plausível para isso, é que quando você nasce, rompe a bolsa e sai água. É isso que é o nascer da água. Nascer da água é o nascimento natural, tá? E faz sentido dentro daquilo que Jesus vai dizer. O que é nascido da água, né? E o nascido do Espírito. Que é o nascido. Quando nós nascemos do Espírito? Quando há essa mudança na nossa disposição. Nossa natureza pecaminosa, nossa natureza, né? Aquilo é redundante até dizer, mas deixa eu usar essa redundância por falta de melhor termo aqui. Nossa natureza natural, por isso que é redundância, porque o que é natural é da natureza, né? A nossa natureza original, pronto, um termo melhor. A nossa natureza original, tá, é pecaminosa, mas o Espírito Santo trabalha em nós, então nesse momento é como se nós nascêssemos de novo, e a nossa disposição agora é buscar a Deus. Nós vamos continuar cometendo pecado? Sim, tá? Continuaremos cometendo pecado, para nossa tristeza, eu espero que seja tristeza, né? Porque não pode acontecer da gente pecar e dizer, não, eu sou assim mesmo, Deus já me conhece, Ele me fez assim, se Ele não quisesse que eu pecasse, Ele não me colocava à prova. Se você está nessa visão, irmãos, então eu desconfio do seu novo nascimento. Você provavelmente não nasceu de novo ainda, você precisa nascer de novo. Você precisa se converter, tá? Mas, enfim, essa disposição ela é alterada, e aí nós estamos prontos agora para tomar uma decisão com relação a Deus, tá bom? Em outras palavras, regeneração é o novo nascimento, tá? É o nascer do Espírito. Interessante que Nicodemos ele não entendeu na analogia. Talvez ele não tenha entendido mesmo, viu? Apesar da bronca que Jesus deu nele, dizendo, olha, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Talvez ele ficasse claro ali que ele deveria ter entendido, mas é possível que ele não tenha entendido, porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia, irmãos, com a nossa mente de hoje. Hoje nós temos 2000 anos de teologia nos sendo explicada, de forma que chegam essas informações para nós de forma muito simples. E a gente fala, poxa, como é que o cara não entende? Ele não entendia, ele está ouvindo isso pela primeira vez, talvez. Tá bom? A gente olha para a nação de Israel e fala assim, como é que pode vir o mar se abrir, vir o maná descer, como é que eles eram desse jeito? Irmãos, a gente é desse jeitinho igual a eles. E a gente nem viu as coisas que eles viram, tá? E a gente é igualzinho a eles. E a gente não viu as coisas que eles viram, mas nós temos toda a história cristã para nós. Nós temos toda a história do Antigo Testamento, que é lá da nação de Israel. Depois Jesus veio, depois os apóstolos vieram. 2000 anos de história nos explicando isso, e nós somos iguaizinhos a eles. De manhã, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, a gente reclama com Deus. Quando as coisas não estão fluindo do jeito que a gente gostaria, a gente reclama com Deus. Às vezes a gente ora assim e fala, Senhor, ora, pede um monte de coisa para ele, para Deus, e fala depois no final assim, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Aí a vontade dele vai ser feita, você querendo ou não, mas quando a vontade dele acontece diferente da sua, você reclama. Você falou para Deus que ele Senhor, olha, mas eu reconheço que a sua vontade é melhor. Mas na prática, você não reconhece nada, porque quando não acontece do jeito que você quer, você reclama. E você pensa que você é único? Eu também sou assim. Também sou assim. Nós somos assim, né? Mas vamos lá. Continuando aqui. Regeneração. O que ela provoca no homem, tá? Bom, a regeneração, ela provoca em nós a obra de Cristo, ela passa a ser aplicada em nós. A obra de Cristo, de conquistar para nós a salvação, conquistar para nós o novo nascimento,
conquistar para nós uma vida santa, uma vida liberta das amarras do pecado. Tá? Essa obra de transformação é aplicada em nós. Por isso significa conversão. A conversão é uma mudança de... Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, é uma mudança de 360. Se é 360, você gira e volta no mesmo lugar. Então não adiantou nada. A conversão é uma mudança de 180 graus. Você estava indo nessa direção, você passa a ir para aquela direção, tá? Então você converteu, tá bom? Algumas palavras que são utilizadas em grego, tá? Para falar sobre nessa regeneração ou a conversão, é o novo, é metanoia, tá? Metanoia é mudança no nous, noia é de nous, tá? Mudança na mente, mudança no ser, na essência, tá bom? Nossa natureza pecaminosa é substituída por uma natureza que, embora eventualmente peque, passa a desejar o que é justo e reto. Tá? Nossa natureza passa a desejar o que é justo e reto. Tá bom? Nós começamos a desejar aquilo que é de Deus. E aí, uma das consequências... Então, quais são as consequências da regeneração? A obra de Cristo é aplicada em nós. Tá? Aquilo que ele conquistou na cruz é aplicado em nós. Nossa natureza pecaminosa é substituída por uma natureza que deseja o que é reto e que é justo, tá? Uma natureza que é santa e que vai continuar o processo de santificação através da ação do Espírito Santo. E aí ela provoca, em última instância, né? É difícil dizer aqui o que acontece primeiro, tá? Entenda aí não como ordem, assim, uma coisa vai acontecendo após a outra, mas elas vão acontecendo basicamente ao mesmo tempo, tá? Ela provoca em nós a conversão, tá bom? A conversão. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a conversão. A conversão é a expressão externa da regeneração. Regeneração, irmãos, é um ato interno, ela acontece dentro do nosso coração, da nossa mente, dentro de nós. Como que as pessoas veem o que aconteceu? A nossa regeneração. Elas vêm através da nossa conversão, daquilo que a gente começa a mudar. O nosso palavreado vai começar a mudar, e ele tem que mudar. As nossas atitudes, elas começam a mudar, e ela precisa mudar. Tá? Nós começamos a buscar aquilo que é reto, que é justo. Nós começamos a abandonar aquelas velhas amizades, nós começamos a buscar novas amizades. Não é uma ação forçada, isso é natural. Por que é natural? Porque aquela conversa que eles têm ali já não nos dá prazer mais, você não consegue ficar com eles. Porque eles estão falando de besteira, estão falando de pornografia, estão falando de bobagens, e você não aguenta ouvir aquilo. Por quê? Porque a disposição do seu coração mudou. E você quer estar junto de pessoas que falam coisas santas, que falam coisas de Deus, que falam de coisas da Bíblia. Pelo menos, eu tenho muito prazer nisso. Eu amo, irmãos, eu amo quando eu estou junto de pessoas que estão conversando da Bíblia, e a gente está conversando a respeito disso, falando de passagens bíblicas e comentando textos bíblicos. Eu amo participar dessas conversas. Eu lembro quando eu era adolescente na igreja e jovem, e até hoje eu sou assim, que não gosta de uma história, né? E às vezes a pessoa está contando numa pregação, contando uma história bíblica de Sansão, ou de Davi, ou de Jesus, que eu já ouvi 1000 vezes, mas o cara está contando e eu tenho prazer de novo de ouvir essa história. Eu não sei se vocês são assim, eu acho que sim. Eu estou contando a minha história, mas eu acredito que vocês passam por isso. Então, e eu quero que o cara continue contando a história, mas é uma história que eu já conheço. Eu estou careca, já estou bem careca aqui, né? Mas está começando a crescer de novo. Mas eu estou careca de ouvir aquela história, mas eu tenho prazer em ouvi-la novamente. O que causa esse prazer? É a ação do Espírito Santo, irmãos, em nós. Não é de nós, é uma ação espiritual no nosso âmago, no nosso ser, e a gente passa a ter prazer nisso. Então, a conversão é a atitude externa, aquilo que as pessoas veem, daquilo que aconteceu internamente. Tem para quem gosta de biologia, é só uma comparação, tá? Uma analogia. Talvez imperfeita, mas talvez sirva aí de alguma coisa. Existem em biologia muitos conceitos, mas existe o conceito de genótipo e fenótipo.
Já ouviram falar disso? Balança a cabeça aí, eu não vou nem ver. Mas genótipo é o gene, é aquilo que está dentro de nós, tá? É o nosso DNA, é aquilo que está dentro da nossa célula. Ninguém enxerga isso, é a informação que está lá dentro. Como eu enxergo o genótipo? Eu enxergo através do fenótipo, ou seja, daquilo que é externo. Tem lá nos meus cromossomos, né? Tem lá, por exemplo, o cromossomo que delinea ou define a sexualidade. São só 2 cromossomos que fazem isso. É o cromossomo X, tá? E o cromossomo Y. Quando você tem um espermatozoide X fecundando o óvulo, que é sempre X, quando você tem a união de um óvulo X com um espermatozoide X, aquela criança que vai nascer ali depois é uma menina. Então, assim, eu não consigo enxergar o cromossomo X que está dentro dela, mas eu consigo enxergar o fato dela ser uma menina, tá? Os traços serão diferentes, os órgãos, as genitárias serão diferentes, né? Órgãos internos que a gente não enxerga, mas estão ali, são diferentes. Ela vai ter ovário, entendeu? Ela vai ter, enfim, um monte de coisa aí que é diferente do homem, tá? Os hormônios são diferentes, tudo é diferente na mulher do que do homem. Tudo não, mas muita coisa é diferente. Tudo aí é no sentido de hipérbole. Se for um espermatozoide Y que fecundar aquele óvulo que é sempre X, o óvulo que é sempre X, você vai ter um menino. E aí como que você vai ver? Através do fenótipo, tá? Ele vai ter os traços diferentes, a formação corporal dele será diferente, ele vai ter genitálias diferentes, ele não vai ter um óvulo, quer dizer, o ovário, né? O óvulo é produzido. Ele não vai ter o ovário, ele não vai ter o ovário, ele não vai ter útero, ele não vai, enfim, você sabe, um monte de órgãos aí, hormônios diferentes, tá? Numa dosagem diferente da mulher. Então, tudo isso, todo esse fenótipo é provocado por causa do genótipo. Tá bom? Tinha um professor de biologia meu professor de biologia no ensino médio, que ele dizia o seguinte: tudo que é verdade no macro é verdade no micro. Então, assim, o que está lá na célula está no restante do corpo, né? O que está no DNA vai estar presente no corpo depois. O que está presente, irmãos, dentro dos... Quem é você no sentido espiritual é você no sentido das suas ações, tá? As suas ações vão refletir quem você é. E se você nasceu de novo, isso passa a ser parte da sua identidade. Tá? E você vai buscar, você vai ter prazer nas coisas de Deus. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus, tá? Ela é sucedida, a conversão é sucedida pelo arrependimento e pela fé em Cristo como Senhor e Salvador. Isso é uma ação da regeneração, tá? Quando você está sendo regenerado, ou quando você é regenerado, é um ato único, você nasce uma vez só, você é regenerado uma vez só, tá bom? No momento que acontece essa mudança na sua mente, você se arrepende dos seus pecados e você passa a ter fé em Cristo Jesus. Isso tudo é ação do Espírito Santo, não é de você mesmo, tá bom? Bom, um pequeno parênteses aqui que eu queria fazer com vocês a respeito dessa questão do que eu tratei aqui em cima, aqui, ó, arrependimento e fé, tá? Para conversão, tá bom? Vamos lá. Existem algumas correntes teológicas e as coisas começam na teologia e acabam indo para os púlpitos, tá? E até para as conversas nossas cristãs. Mais baseada em essa corrente teológica, ela está mais baseada em crendice popular do que na própria Escritura, tá bom? Que afirma que pessoas podem receber a Cristo como Salvador e não como Senhor. Até a gente fala às vezes, olha, ele quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Irmãos, não tem como separar essas duas coisas, tá? Eu digo isso porque eu já vi algumas pessoas dizendo, olha, ele é meio carnal, ele é um crente carnal, porque ele aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor ainda. Irmãos, aqueles a quem Jesus salva são aqueles que se submetem ao seu senhorio,
Não tem como separar as duas coisas. Não tem como você dizer, olha, eu só quero o Salvador e não quero o Senhor. Não tem como. É uma venda comprada, é uma compra casada. Uma compra casada. Quando você aceita Jesus como Senhor, você aceita Ele como Salvador e vice-versa. Tá bom? Esses dois fatores não podem ser separados. Cristo só é Salvador daquele de quem Ele é Senhor. Tá? Ele manda na sua vida, você tem que obedecer. Tá? Tinha um ditado no exército, eu fiquei 4 anos no exército, que dizia o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Deus, se tem alguém que pode mandar nesse universo, irmãos, esse alguém é Deus. Tá? E a gente obedece porque a gente tem juízo na cabeça. Tá bom? Mas esse senhorio dele não é pesado. Você acha que é pesado o senhorio de Cristo? Não é pesado. Ele disse, o meu fardo é suave, tá? O meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Tá lá em Mateus 11. Tá? Ele faz aquele chamamento, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse texto é muito caro para mim, irmãos, porque foi nesse texto que eu tive um encontro com Cristo. Já estava dentro da igreja, já era membro da igreja há muito tempo, mas ainda não era convertido, nasci de novo. Foi nesse texto na leitura desse texto que eu tive um encontro com Cristo. Eu encontrei descanso para minha alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, tá? Então, o jugo de Cristo é leve, é suave. Ah, mas eu tenho que abandonar o pecado. Irmãos, ele te dá força para isso. Ele te dá força para isso. E quando você peca, lembra o que João disse lá, filhinhos, não pequeis. Tá lá na epístola, tá? Tá lá no finalzinho da Bíblia. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, não peque. Mas se você pecar, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? O justo. Bem, não dá para separar essas duas coisas. Você precisa se submeter a Cristo. Mas você vai ser levado a essa condição, tá? Agora, é lógico, irmãos, que quando nós pecamos, nós pecamos, nós somos pecadores contumazes, né? É possível de nossa consciência ser cauterizada. Esse é um grande risco que nós corremos. O que significa isso? Cauterizar é quando você queima, tá, um negócio. Então, é muito comum, ou era muito comum, por exemplo, quando você tem uma ferida, você queimar aquela ferida ali. Para quê? Para que ela não se contamine mais, você mata todas as bactérias que estão ali, queima a pele, e aí depois, com o passar do tempo, ali ela se torna insensível, não sente mais dor. Eu já ouvi histórias, e eu não tenho certeza se é verdade, mas eu acredito que talvez seja, de pessoas do campo que quando o boi, né, o bezerrinho está crescendo, começa a crescer o chifre, e ele não e você quer né, tirar o chifre para que ele não cause dano a nenhum outro animal lá no campo e nem a você mesmo, você cortava o chifre e cauterizava, né, queimava aquele chifre ali para que ele não parasse de doer, né? Então, essa cauterização, essa queima, né, dali, ela vai gerar com que aquela pele fique morta e ela não sente mais. É isso que o texto bíblico está dizendo, tá? A cauterização da consciência, você para o pecado para de te incomodar. Quando nós chegamos a esse ponto, irmão, nós estamos mal. Tá? Nós estamos mal. Tinha um amigo meu que dizia, quando a gente chega ao ponto da nossa consciência estar cauterizada, então significa que nós estamos na UTI de Deus. Nós estamos ali só com tubos ligados. Nós estamos vivos ainda, mas é só a mente às vezes ligada, né? Quer dizer, está quase dando morte cerebral. Então é essa hora que a gente precisa reagir. Como que nós reagimos? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Através da oração, quando você já não tem mais vontade de orar, e a coisa um abismo gera outro abismo mesmo. Você para de ler a Bíblia, você vai perdendo a vontade de ler. Você para de orar, você perde a vontade de orar. Então, você para de ter vontade de se aproximar de Deus.
talvez ele esteja te chamando hoje para voltar-se para ele, tá? Não é porque você perdeu sua salvação, não é nada disso, é porque Deus quer você próximo a ele, tá bom? Quando você está próximo de Deus, você está no lugar, você está seguro, você está seguro de cometer pecados, está seguro de ter consequências na sua vida desses pecados, e você está seguro de desagradar a Deus. Ele é o amado da nossa alma, e nós não devemos desapontá-lo ou, como dizer assim, afrontá-lo, né? Enfim, nós devemos buscar a santidade. Vamos seguir aqui. Arrependimento versus remorso. Irmãos, outra coisa também, que arrependimento é diferente de remorso, tá? Arrependimento é um profundo sentimento de tristeza, de pesar, tá? De angústia pelo pecado cometido. Mesmo quando, aparentemente, o erro não trouxe nenhuma consequência imediata. Você cometeu o pecado não foi descoberto, não teve consequências, sim, pelo menos visíveis desse pecado. Teve uma consequência, sempre tem uma consequência espiritual, mas não teve consequência visível, e mesmo assim você olha e fala, meu, por que eu fiz isso? E se arrepende e chora aos pés de Cristo, e volta-se para ele arrependido, triste, com profundo remorso, profundo quebrantamento, tá? Pelo erro que você, pesar, né? Angústia pelo erro que você cometeu. Diferente disso é o remorso. O remorso é o medo ou a tristeza, a amargura até, das consequências visíveis daquilo que foi cometido. É um sentimento carnal, o remorso é carnal, tá? O arrependimento é algo espiritual, tá bom? Tudo parece ter dado certo, mesmo assim não está certo, porque eu pequei contra Deus, pequei contra o meu santo Deus, tá? E todos os pecados, irmãos, todos os pecados são cometidos coram Deo, né? Uma expressão latina que diz, todos os nossos pecados são cometidos na face de Deus, na presença de Deus. Não tem como fugir. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele de quem havemos de dar conta. Está lá em Hebreus, tá? No livro de Hebreus. Todas as coisas acontecem diante da face de Deus. Agora, o remorso, quem cometia remorso? Ou melhor, quem é um personagem bíblico que vivia com remorso? Opa, peraí. Passei os slides aqui, voltei os slides aqui. Um personagem bíblico que tinha remorso o tempo todo era Saul, o rei Saul. O tempo todo ele falou, pequei. Pequei por quê? Por que ele tinha essa atitude? Porque ele tinha medo das consequências do seu pecado, tá? O remorso é a consequência do seu pecado. Você adulterou, e aí foi pego, e aí você começa a ter agora uma tristeza, uma amargura, porque você vai perder a esposa, porque você vai ficar longe dos filhos, porque você vai ter que pagar, tem gente que pensa até nisso, né? Pagar pensão alimentícia, porque você magoou pessoas que você não gostaria de ter magoado. Tudo ali por causa da consequência, tá? Você roubou, e aí você vai ser processado, talvez, porque o Brasil sabe como é que é, né? Se você roubar uma galinha, talvez você seja preso. Se você roubar milhões, aí você provavelmente não será preso. Mas, enfim, você roubou, você pode ser preso, você vai, né, sua reputação vai ser manchada. Então, você tem remorso, você tem um sentimento de tristeza pelas consequências daquilo, visíveis daquilo que você cometeu. Tá? Isso não é um sentimento cristão, um sentimento espiritual ou movido pelo Espírito Santo. O arrependimento é diferente. Você não teve consequência nenhuma física, visível, mas você se arrepende porque você magoou aquele que não poderia ter sido magoado. Aquele que não merece ser magoado. Você magoou a Deus com suas atitudes. Tem um exemplo aí também de remorso. Outro exemplo de remorso é o de Judas. Tá? Quando Judas, o traidor, Judas o Iscariotes, ele pecou, né, ele traiu Jesus, e ele foi lá todo arrependido, devolver as moedas de prata, lá, as 30 moedas de prata, por qual ele havia vendido Jesus. E aí ele falou, olha, eu pequei traindo o sangue inocente. Ele nem pensou que traiu Deus, ele não pensou, trair sangue inocente. As consequências foram pesadas demais, ele não aguentou viver com aquilo, não aguentaria viver com aquilo. E ele chegou para devolver as moedas e os sacerdotes disseram para ele, olha,
Isso aí é problema seu, meu filho. Entendeu? E aí ele, tão arrependido que ele jogou, quer dizer, arrependido não, né? O remorso foi tão grande que ele jogou as moedas lá, não quis que o dinheiro, foi lá e se enforcou, se matou. Tá? Foi lá se enforcar, caiu na pirambeira lá e morreu. Tá? Então, o exemplo de Judas é um exemplo de alguém que teve remorso. A gente confunde, às vezes, até eu confundi aqui, só para explicar para vocês, eu confundi aqui os termos, mas é a diferença da... Não importa muito a palavra que você utilize, né? Mas a diferença do remorso, que é aquele sentimento de tristeza pela consequência que você está passando, e o arrependimento, que é aquele sentimento de tristeza, não pela consequência visível, mas pela consequência espiritual, de você ter magoado o amado da sua alma. Tá bom? Precisamos nos arrepender por termos ofendido a Deus com os nossos pecados. É isso que é o arrependimento. Tá? Vamos correr aqui que o nosso tempo está acabando. Como vimos em outras aulas, as muitas passagens bíblicas que encontramos, a ordem existem, tá? Esse asa aqui está errado, tá bom? Existem muitas passagens bíblicas que fala ou nos manda nos arrepender. Então, a Bíblia fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa expressão utilizada no sentido de imperativo, né? Ordenando que nós nos arrependamos, ela pode nos passar a impressão que a gente consegue fazer isso por nosso próprio esforço. Mas eu quero ler com vocês duas passagens bíblicas que falam que, na verdade, embora haja a ordem de nos arrependermos, a gente não consegue fazer por nós mesmos, tá? Jeremias 23, eu vou ler bem rapidinho, que o nosso tempo está correndo aqui. Jeremias 23, eu vou mandar depois o PowerPoint para vocês podem conferir as passagens. Confira, viu, irmão? Dá uma lidinha lá nas passagens lá, dá trabalho procurar esse negócio aí, vocês têm que ler. Olha só. Olha lá, hein? É para ajudar vocês, tá bom? A meditar um pouco nessas coisas. Jeremias 23, 13 e 23. Olha o que o texto diz aqui, ó. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? O que o texto está dizendo aqui, irmãos? Você não consegue mudar a sua natureza. Olha só, a pele do leopardo não pode mudar suas manchas. Por quê? Porque está na natureza dele. Não tem como ele desejar, em vez de ter mancha, ter riscas, que nem o tigre. Não vai mudar, não vai mudar. Tá? O etíope, o termo etíope era o termo utilizado no mundo antigo para se referir aos negros, tá? A Etiópia, inclusive, tem esse nome porque a região dali era onde vinham os negros, tá bom? Então, o negro, ele pode mudar a cor da pele dele por vontade própria, a não ser que você seja o Michael Jackson, ainda assim você tem que fazer muita operação, você não muda a cor da sua pele, é uma brincadeirinha boba, né? Mas você não consegue mudar, e nem o branco ficar preto, não tem como mudar a cor da pele, não tem como você mudar a sua natureza. Jesus fala, quem que pelo seu próprio esforço, desejo, vontade, consegue acrescentar um côvado, né? Um côvado da sua altura, você não consegue, tá bom? Não dá para você mudar a sua natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Quem consegue, pela sua própria vontade, mudar a sua natureza? Por isso que o texto diz aqui, ó, vocês começariam a fazer o bem, estando acostumados, ou seja, tendo por natureza o mal, tá? É isso que o texto está dizendo aqui. Outro texto está em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 18. Diz o seguinte: e ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, presta atenção, logo também aos gentios, olha, presta atenção, foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Quem foi que concedeu arrependimento? Deus, tá? É ele que concede o arrependimento. Então a Bíblia fala, arrependei-vos, quando o Espírito Santo já transformou a sua vida, você se arrepende, tá? É uma ação do Espírito Santo no seu coração. Muda a sua natureza. Se o Espírito Santo te mudar de leopardo para tigre, você muda, porque ele é Deus, ele muda, ele consegue mudar a sua natureza, tá? Vamos lá. Mediante o arrependimento, o pecador se desvincula da antiga vida de pecado e
através da fé, ele se vincula à nova vida em Cristo. E a fé é dom de Deus. O texto de Filipenses 2, 12 e 13, que estão aí, eu já li com vocês, tá bom? Então, eu não vou ler novamente. Tá? Mas Paulo fala assim, vocês estão acostumados a me obedecer na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Vocês têm que me obedecer aquilo que eu falei, fazer aquilo que eu disse para vocês fazerem. Por quê? Olha só, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então, quem é que opera em você o desejo de querer se arrepender? Deus. E se arrepender, é Deus também. Ele que coloca o desejo e ele que te dá força para se arrepender. Ele que te coloca o desejo de mudar e ele que te dá força para mudar. É ele que opera em vocês. Tanto querer, não adianta, não é a questão assim, veja, presta atenção, irmãos. Não é porque você tem desejo e não tem força. Você não tem nem desejo e nem força. Não pense que eu tinha tanta vontade de mudar, mas eu não tenho força. Não, você não tinha vontade de mudar e você não tinha força para mudar. Então, ele vai operar em você o desejo de mudar e vai te dar a força para que você mude, tá? É ele que opera em vocês, tanto querer como realizar. Esse está escrito lá em Filipenses 2, 12 e 13. Bom, e aí, para encerrar, uma frasezinha. Eu ouvi essa frase, mas eu não consegui, eu tentei pegá-la de todo jeito, mas eu não consegui mais pegá-la. Eu coloquei para vocês a música Sinner Saved by Grace no grupo lá. Essa música é muito linda, irmãos. Um pecador salvo pela graça é o que nós somos, tá? E aí, uma das versões que eu assisti ela há muitos anos, porque esse vídeo é bem antigo, há uns, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, por volta de que quando eu assisti pela primeira vez essa música, tinha uma versão dela que depois eles caçaram, tiraram do YouTube o direito de manter essa música lá. Depois colocaram de novo, mas sempre com a parte cortada. Eu até fiz uma legenda há uns anos atrás no Vagalume, e aí sei lá onde foi parar essa legenda, e aí aquele vídeo que eu consegui, eu encontrei com legenda, um vídeo antigo. Mas tinha uma frase de um dos cantores ali, daquela música ali, que ele começava dizendo, antes da música começar a cantar, ele fazia uma espécie de um prólogo, que ele dizia o seguinte, mais ou menos isso: mesmo em meus melhores momentos, ou nos meus melhores dias, quando Deus, por sua imensa bondade, é mais ou menos isso que ele diz, tá? Me permite fazer algo de bom para alguém, ainda assim, eu preciso reconhecer que eu não passo de um pecador, salvo pela graça. Irmãos, mesmo quando você está no seu melhor dia, você consegue fazer um monte de coisa boa. Ainda assim, as coisas boas só foram feitas por causa de graça. Tá? Não passamos de pecadores maldosos, maliciosos, que só fazem a coisa certa, porque Deus age com graça em nossas vidas. Tá bom? Deus age com graça em nossas vidas. É isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. Não é de obras para que ninguém se glorie, porque Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Então, as boas obras foram preparadas por Deus, para que nossa fé fosse exercitada, nossa vida cristã fosse exercitada, e que por ela nós fôssemos aperfeiçoados, mas elas não nos salvam, elas são consequências da nossa salvação. Eu acho muito linda essa frase. Ela não está igualzinha o que ele falava, mas é do jeito que eu lembrava, tá? Mas eu acho que ela fez bastante jus. Mesmo nos seus melhores dias. Quando você está lá, você caprichou nesse dia. Ainda assim, lembre-se, você só fez isso porque Deus teve graça de você. E a graça dele transbordou em boas ações. Porque nós não passamos de pecadores salvos pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Está encerrada aqui a nossa aula de hoje. Posso recomendar um livro? Eu estou fechando o compartilhar aqui. Então, Paulo, hoje eu não coloquei nenhum livro de recomendação lá, porque eu acho que eu já recomendei bastante para vocês, um monte de coisa. Interessante, do Paulo Júnior, que é você tem um aí? Pode recomendar. Perfil do Verdadeiro Cristão. Ótimo. Ele comenta sobre a nova regeneração do novo convertido, do cristão. Ele abrange as bem-aventuranças.
do, do Evangelho de Mateus. Mateus 5, né? 5 e 6. Então, boa, ô Paulo, faz o seguinte, põe para nós essa indicação de livro lá no grupo, faz favor. Tá bom? Aí eu coloco ele na descrição do vídeo depois lá no YouTube. Irmãos, essas aulas são disponibilizadas no YouTube. Se você quiser assistir, converse comigo, eu te mando o link e você pode assistir novamente ou mandar para alguém assistir. Se você achar que não deve mandar e nem está com vontade de assistir de novo, também fique em paz, eu não fico conferindo. Eu nem sei mexer direito no YouTube, tá? Ainda não sou profissional nessas coisas. Então, assim, eu tenho lá uma noçãozinha, mas é uma noção. Tá? Então, se você tiver vontade, o link está lá. Você pode assistir, você pode procurar aula de catecúmenos, IPBMC, talvez IPB Mogi das Cruzes, você encontre lá as aulas, tá? Alguma dúvida que você queira tirar, e eu ponho na descrição essas recomendações de leitura. Na aula passada, por exemplo, eu coloquei todos aqueles livros que eu recomendei, os livros que o presbítero Tarcísio recomendou, o Tulipe e o Confissão de Fé Comentada, tá? Mas qualquer indicação de livro que você tem aí pode recomendar. Eu não recomendei nenhum para hoje, porque assim, eu não me lembrava de nenhum livro naquele momento para recomendar, então eu não fiz nenhuma recomendação. Mas você pode também, sobre isso, tem bastante pregação do reverendo Augusto Nicodemos, tá? Sobre esse tema aí, você pode estar assistindo também essas pregações, e ele vai falar com mais calma lá, com mais vagar sobre essas questões aí, e eu serei mais honesto, que provavelmente ele explique bem melhor do que eu, tá bom? Mas fica aí a indicação aí também das pregações do reverendo Augustus. Recomendo ele, mas tem outros que eu poderia estar recomendando também, tá bom? Irmãos, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu espero que tenha sido claro aí nas explicações. Elas estão dentro do contexto das nossas aulas, né? Se você perde alguma aula, de vez em quando você fica meio boiando, mas se você está acompanhando as outras aulas, você tem mais facilidade para entender. Alguém quer falar alguma coisa? Diogo. Irmão, Espera aí, só um pouquinho. Deixa a Daniele falar. Espera aí, então. Daniele fala, depois é a Luísa que pediu para falar? Sim. Então, a Daniele fala, a Luísa fala, e aí, se tiver mais alguém, a gente vai numerando aqui, tá bom? Pode falar, Daniela. Não, é porque o Saulo não conseguiu participar, era só para avisar o irmão Tarcísio. Ah, tá bom. Só eu que participei hoje. Tá bom, Tarcísio está dando joia ali. Beleza. Obrigado pelo retorno, Daniele. Irmã Luísa, pode falar. A Luísa, acho que fechou o microfone dela. O Guilherme Batista está dizendo, muita boa aula a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Pode sair, Guilherme, se alguém quiser sair, pode sair, tá? A Luísa, pode falar. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Então, é sobre a lição 5, sobre aquelas questões que a gente, né, vocês enviavam para a gente poder responder. A irmã não pegou, é isso? Não peguei. Eu tá acredito que não. Tá bom. O presbítero Tarcísio, ele tem essas perguntas no computador dele. Ele tá ouvindo ali. Aí, pode falar, Tarcísio. Eu vou conferir aqui. Se eu não mandei, eu mando essa semana, tá bom? Tá Manda bom. para mim também. Beleza. Eu mando para Obrigada. todo mundo aí. Então, se alguém não pegou, o presbítero Tarcísio vai mandar lá no grupo, tá bom? Aí, assim, Ok, todo obrigada. mundo que não pegou pode pegar, tá? Tá bom. Eu vou pedir... Ô, Felipe, você tá por aí? Sim, Felipe, você ora por nós? oro sim. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por este domingo, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa aula, que pudemos aprender um pouco mais sobre o que é a regeneração, arrependimento, a conversão. Pai, ajude-nos a aplicar o arrependimento incessantemente na nossa vida cristã. Senhor, nos dê cada dia mais crescimento em conhecimento e graça no Senhor, Pai. Que nós possamos ter um domingo abençoado na Tua presença e consigamos ter uma semana repleta da
da vivência na tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Tenham um bom domingo para vocês, tá? Deus abençoe, um ótimo domingo. À noite nós temos a preleção do reverendo Mauro. Falou, Tarcísio. Obrigado aí. Reverendo Mauro, pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau para vocês. Amém. Deus abençoe.